Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Como amanheceu? Eu profetizo que vocês amanheceram bem e vão continuar para a glória de Deus, amém? Então, hoje a palavra que o Senhor nos deu está no livro de Jeremias, capítulo 20, capítulo 16, de número 21, mas desejo do meu coração, eu vou ler o Salmo 125, amém? Então, portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor, né? Aqui é quando o Senhor nos faz uma promessa de nos tirar do sofrimento, da luta, da peleja, da dor, da dificuldade, enfim. Aí o Senhor nos faz essa promessa que Ele vai tirar eu e você da luta, vai tirar você desse sofrimento, dessa batalha espiritual que você está sofrendo. E aí o Senhor vai te capacitar para que você venha lutar com armas espirituais, para que você venha ter vitória no final da luta. E aí o Senhor mostrará na tua vida, o Senhor se apresentará na tua vida, onde você vai ter intimidade com Ele, onde você vai se aproximar do Pai, né? E pessoas vão ver o Senhor na tua vida, porque vai dizer assim, olha, não era para fulano tá nessa situação, porque eu vi ele ou ela desse jeito. Então, aos olhos do homem não era para essa pessoa estar nesse nível. Mas quando Deus faz, é de admirar, é de dar admiração. Outras pessoas vê. Você, além de você contemplar a vitória e o milagre de Deus, na providência que Ele nos dá, outras pessoas também vê. Porque o Senhor diz, saberão que eu sou o Senhor. É quando Deus quer mostrar alguma coisa. Ele não precisa mostrar nada nem para mim, nem para ninguém, Mas tem situações que eu e você passa na vida onde eu e você não sabe resolver. Eu e você não tem o direcionamento. Eu e você não sabe como sair daquela situação. Aí, Deus, quando nós estamos lutando, quando o nosso inimigo invisível é um inimigo muito forte, porque aqui na terra existem os cargos, as posições sociais. No céu também não é diferente. No céu também os anjos de Deus existem seus cargos, suas posições. Também no reino espiritual do mal também existe os cargos. Cada espírito tem uma função, tem uma força, entende? Então, quando Deus vê que nós estamos lutando, seja com o reino espiritual, com as forças ocultas, glória a Deus, meus amores, paz do Senhor Jesus. Bom dia! As guirras passaram aqui me dando bom dia em cima do meu teto. Elas não passavam, não. Nunca passaram. Mas quando Deus me consagrou na unção de comunicar com os pássaros, na virada de 2023 para 2024, meia-noite, Deus me deu essa autoridade. Eu louvando dentro do meu quarto. Todo mundo nas festas e eu louvando. E aí o Senhor me deu essa unção de dialogar com os pássaros. Aí, a partir daí, começou a acontecer coisas sobrenaturais com os pássaros, comigo e com eles. Nós entramos numa intimidade mais profunda. Glória a Deus. Então, Dona Guirra passou aqui me dando bom dia e glória a Deus. Amém. Então, aí já é uma coisa sobrenatural. Aí já é uma coisa sobrenatural. Os bruxos não usam os pássaros para chegar até nós. Deus também tem os meios dele de chegar até nós. Nós só tem que buscar intimidade com Deus. Amém? Então, às vezes, nosso inimigo oculto,
é muito forte, tem um poder muito grande. E aí Deus vê que eu e você somos despreparados, somos pequenininhos, não somos nada, que nós somos pó, né? Mas em Cristo Jesus, nós somos rochas. Por quê? Porque é Deus que transforma eu e você numa rocha poderosa. Aí quando Deus quer mostrar isso para alguém, ou ele sabe que nós precisa, porque tem batalha que precisa Deus mostrar o poder dele. Porque tem pessoas que desafiam, não acredita. Não acredita que Deus faz, nem acredita que Deus existe. Olha, eu vi um título de uma live lá no aplicativo vizinho, que o título da live dizia assim, não sei o que, religião e Deus não existe. No final, a pessoa finalizou com o seu título que Deus não existia. É como se estivesse dizendo, para de ser besta, de ficar pregando o evangelho, de ficar não sei o quê. Deus nem existe, não está nem se importando com tua vida. Eu disse, menina, eu não vou nem entrar nessa live. Eu não vou nem entrar nessa live porque aí já fugiu totalmente. Aí já fugiu totalmente da minha crença, da minha religião, da minha ideologia, da minha personalidade. Eu não vou nem entrar. Eu não vou nem entrar. Então eu nem entrei, porque eu já não gostei do título. Que Deus não existe. Então, eu acredito em Deus. Deus existe para mim e ele vive na minha vida. E eu sinto o poder dele. A menininha que eu falei para vocês, que nós discutimos não, ela defendeu a religião dela e eu defendi a minha, e que meio ela disse que ia me meter um processo. Olha processo. Aí hoje eu tava dando eu tava dando um exemplo lá do meu filho em relação a ficar sem blusa dentro de casa, que ele não fica. E eu já disse que ele foi para casa dos priminhos dele, os priminhos dele tava só de calcinha e a menina com 10 anos, o menino com 8, e ele achou isso estranho e ele comentou com a própria mãe deles. E aí a minha irmã, que é a avó deles, reclamou. Aí é meu dedo mindinho que deixa desse jeito aí. Aí disse o nome da filha dela. Eu disse, mas também tu não pode nem falar, porque tu criou elas desse jeito. Ah, Mariana, mas porque naquela época era calor. Não mudou nada, mulher. Ela quis até, né? Mas eu defendi. Não, você criou elas desse jeito, que eu cansei de vir aqui as meninas sem nada. Mas é o meu filho que não foi criado desse jeito. Aí meu filho achou estranho quando ele foi passar as férias na casa dos primos dele. Só que eu conversei com meu filho e eu disse, é normal, Daniel. É uma criança, é normal. É normal ficar dentro de casa com o pai e com a mãe, não tem nada. Apesar de dar legalidade, a espírito de prostituição, mirim, dá legalidade. Hoje eu sei que dá legalidade. Antigamente eu não sabia, mas hoje eu sei. Mas eu não criei meu filho desse jeito, é porque eu acho feio. É que eu acho feio. E que meio eu tenho como é que diz assim, meu Deus? Eu tenho assim na minha cabeça, o meu corpo é uma coisa assim preciosa, sabe? Eu tenho o meu corpo como se fosse um ouro, como se fosse uma prata. É algo tão precioso que eu tenho o meu corpo que eu não coloco toda a roupa no meu corpo, eu não deixo todo mundo tocar no meu corpo. E eu até abri mão de algumas coisas minhas quando eu bebi. Quando eu bebi, eu até fui liberal. Mas antes de eu beber, eu tinha assim, um cuidado do meu corpo como se fosse uma joia. Uma joia assim, muito preciosa. Sabe? E hoje que eu sou evangélica, que eu entendo esse mistério, que eu tenho um pouco de intimidade com o reino espiritual e tenho um pouco de maturidade hoje, aí eu entendo por quê. É porque é o templo do Espírito Santo de Deus. O templo da morada, é a casa de Deus aqui na terra. Nosso corpo é a casa onde Deus usa para ele vir de vez em quando. Ele não precisa do meu corpo e do teu, não. Mas ele usa. Ele usa porque foi ele que construiu, eu e você.
Foi ele que deu a vida para eu e você. Então ele usa. Então, de vez em quando, o Senhor, ele usa nosso corpo. Mas só que o nosso corpo tem que estar santo, limpo, lavado. E mesmo se não tá, ele usa, porque ele não precisa de nada, ele. Mas um corpo que você tem ele como uma coisa preciosa e você valoriza ele, o Senhor se agrada. Você agrada ao Senhor com essa atitude. Então, meu filho, aí eu comecei, aí ela ficou assim me olhando. Ela ficou assim me olhando, e eu conversando, aí eu olhei pra ela. Aí quando ela virou assim, que ela foi embora, que ela passou perto de mim, ela se arrepiou todinha. Ela se arrepiou todinha. E ela se arrepiou mais nos braços. Assim, nessa parte aqui de fora, frontal aqui, ó. Ela se arrepiou todinha, todinha. Aí o papai disse, tô tocando nela, filha. Ela encostou perto de ti e eu fiz ela sentir minha presença. Eu disse, amém. Eu só fiz. Entendeu? E eu acho ela uma menininha lindinha. Eu acho assim, ela uma menina linda, assim, como se que Deus cuida dela como uma pedra preciosa. Deus tem ela como uma pedra preciosa. Ela só é inocente. Como eu também era. E aí eu não posso julgar. Eu não julguei, nem quando eu fui do passado, com a visão tampada. Imagina hoje, com a visão aberta e sabendo o que age por trás das coisas para manipular o povo, para tampar a visão do povo, né? Então, para finalizar isso aí, eu dei esse exemplo aí. E aí, nós conversamos lá. Então, é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. E aí eu vou ler o Salmo, porque Deus vai agir na tua vida. Deus vai fazer um grande mistério na tua vida. E se tu tomar posse, tu vai ver o ribuliço que Deus vai fazer aí na tua rua, na tua casa, no teu bairro, no teu país, na tua cidade, para Deus mostrar que ele é o Senhor na tua vida. E que muitos não dão nada para tu. Nada. Muitos não dão nada para tu. Te julga. Diz que tu não é usado por Deus. Diz que tu não tem Deus. Mas Deus vai mostrar aí quem é ele na tua casa e na tua vida. Vai mostrar que tu é uma pedra preciosa na mão dele. Amém? Então eu vou ler o Salmo, depois eu te dou como saber se você tem dom de profecia. E aí o título eu disse, começa a profetizar na tua casa, que Deus vai te dar a vitória através das tuas profecias. Deus vai realizar teu sonho através de tu ser profeta, profetizar na tua vida, teu futuro e o que tu quer para a tua vida. Amém? Então depois eu te dou aí o exemplo. E alguns exemplos e alguns sintomas que você sente no teu corpo, alguns exemplos, tá bom? E como você saber que sua profecia se concluiu. Vou te dizer alguns exemplos aí. Mas primeiro eu vou ler o Salmo 125. É o meu salmo que eu amo ele. A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que estão retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los, ó Senhor, aos que... Glória a Deus, aleluia. Aos que obram a maldade, paz haverá sobre Israel, né? Eu falei esse salmo aqui dando exemplo que quando a gente confia em Deus, ele vem, se apresenta na nossa vida e mostra que ele está conosco. E nós somos rocha, eu disse isso aí, né?
Eu disse, você é uma rocha na mão do Senhor. Uma coisa poderosa na mão do Senhor. E quando você cuida do seu corpo como algo valoroso, como algo precioso, Deus honra esse cuidado que tu tem com o teu corpo, de não fazer isso, que ele é uma preciosidade, porque foi Deus que te deu esse corpo. E quando tu cuida dele, quando tu valoriza e quando tu ama o teu próprio corpo, tu alegra o coração do Pai que te deu o corpo, que te deu. E aí tu não quer teu corpo fazendo certas coisas que vai desvalorizar o teu corpo. Amém? Então, é aqui, ó. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Onde é que você está botando sua confiança? Onde é que você está botando sua confiança? Você está botando sua confiança em Deus? Porque se você estiver botando sua confiança em Deus, não se preocupa. A tua vida pode estar assim de cabeça para baixo, de perna para o ar, virada. Tu pode estar numa guerra tremendo. Mas não se preocupa, que Deus, ele sabe a hora de agir. Ele sabe a hora de mostrar que ele é o Senhor na tua vida. Ele sabe a hora de colocar um ponto final aí na tua batalha, na tua luta, te dar uma vitória para tu respirar um ar de alívio, um ar de paz. Ele sabe, o Senhor, ele sabe até o nosso limite. Sabe aquele ditado popular que a pessoa diz, não coloca a rodinha na cabeça quando você não pode com o peso do pote. Aí eu cresci ouvindo esse ditado no interior, porque carreguei muita lata d'água na cabeça. Então, quando eu botava a rodinha na cabeça, que eu botava a lata, o pote, aí às vezes eu não podia. Aí minha mãe brigava. Tu não sabe que tu não pode com o peso desse pote? Por que tu botou a rodinha na cabeça? Por que tu pegou ele? Por que tu não pegou outro? Por que tu não pegou outro mais leve, menor? Então é assim. Então Deus sabe até onde você pode suportar essa carga. Ele não bota nada na nossa mão. Se ele não sabe a estrutura, ele sabe a tua estrutura. Ele sabe que tu tem poder, ele sabe que tu tem força, ele sabe que tu tem capacidade de carregar essa cruz aí que ele te entregou, essa missão. Não sei como é que você chama. É uma missão que Deus te deu e ele sabe que você tem o poder de carregar ela com você. Amém, em nome de Jesus. Então, como saber se você tem dom de profecia? É você profetizar. Você dizer, eu vou comprar... você mora de aluguel, vou dar exemplo de casa própria. Você mora de aluguel, aí você diz, eu vou comprar uma casa. Você já está profetizando. Você já está profetizando. Aí você vai lá e realiza a casa, né? Aí você tem dom de profeta. Mas também na questão espiritual. Eu dei uma questão material aí que você pode dar pesos às suas palavras. Porque quem tem dom de profecia, a palavra tem um peso maior, porque é Deus que bota. É uma unção dada por Deus. Você é escolhido por Deus e você tem o dom de profecia. Então, você é profeta. Então, sua palavra ela tem mais poder do que os demais. E você tem que tomar até cuidado na hora de profetizar. Porque o inimigo pega as palavras da boca da gente e quer botar em execução. Então, aqui a gente abre a boca para repreender e não para profetizar. Entendeu? Porque quando a gente repreende, o inimigo, não, ele não me quer. Ela não me quer lá. Ele não me quer lá. Então, vou bater de retirada. E aí você tem que ser profeta. E aí, a questão espiritual é quando você está passando assim por uma batalha travada. Francinete Souza, bom dia, paz do Senhor, irmã. Obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração. Seja bem-vinda. Então, você diz assim, você está passando por uma guerra travada. Uma batalha assim travada. E aí você profetiza que Deus vai agir e que Deus vai colocar um ponto final, que Deus vai resolver ou que Deus vai lhe mostrar onde está o mistério.
Aí Deus te mostra. Aí Deus te mostra em visão. Aí aquela visão, Deus te mostra em visão ou revelação. Aí aquela visão que Deus te deu, não tem data para acontecer não, viu? Palavra profética, ela pode acontecer hoje, ela pode acontecer amanhã, mas também ela pode acontecer após 5, 10 anos. Você pode profetizar hoje e daqui a 10 anos aquela palavra profética se concretizar na tua boca. Entende? Aí Deus te dá uma visão. Deus te dá uma visão. Aí quando Deus te dá uma visão, ele não mostra a hora e o dia que vai acontecer. Não mostra. E se você quiser pagar preço, aí ele te mostra. Deus mostra. Deus mostra a data, Deus mostra a hora, Deus mostra dia. Porque ele me mostrou a hora. Deus me mostrou a hora que o inimigo tentou tirar minha vida, às 18 horas. Às 18 horas e alguns minutos. Porque tinha o número 1, 8, ponto, aí tinha 0, mas Deus me fez saber que tinha um número atrás. Só que Deus não me mostrou. Aí eu não sei se era 18 horas e 1 segundo, se era 18 horas e 2 segundos, se era 18 horas e 4 segundos. Mas Deus me fez saber que tinha um número 182.0 e tinha um número a mais. Deus me fez saber. Ele não me mostrou o número a mais, mas ele me fez saber que tinha um número a mais. Aí ele disse que era a hora que o inimigo, na reunião, planejou tirar minha vida, às 18 horas. E foi assim durante esse processo, foi onde o Senhor me deu mais livramento de tiro. De tiro. Foi às 18 horas quando eu saía da minha casa para ir para a igreja, à noite. Aí Deus me dava livramento na ida e na volta. Aí quando eu parei de ir para a igreja, aí Satanás planejou me dar um tiro na porta da minha casa. Quando Satanás viu que eu não saía muito de casa e que eu só saía para a igreja. E aí a pessoa que participou da reunião e planejou, viu que eu não saía muito, porque eu sou muito caseira. O diabo para me matar tem que ser numa rotina, porque eu sou muito caseira. E quando eu não sou caseira, eu gosto de confundir mesmo. Às vezes eu digo, eu vou hoje, aí eu vou amanhã. Vou tal hora e mudo o horário. É assim. Eu só não mudo o horário quando é uma rotina, que não pode mudar. Ou eu só mudo o dia quando é algo que não pode mudar. Tipo, levar meu filho para a escola, pegar no horário. Então, isso eu não posso mudar. Mas, tipo, pagar uma conta, resolver um problema, eu posso mudar. Aí eu mudo para dar um drible no diabo e quem é usado por ele. Então, é assim. Então, aí Deus me mostrou essa visão. Aí eu profetizei que não ia acontecer. Mas aí eu fui pagar o preço para Deus me mostrar onde ia ser. Aí Deus me mostrou que era se eu pisasse o pé numa casa de volta. Que estava tudo preparado lá. Que era se eu pisasse numa casa, que ele me mostrou a casa. Que ele não queria eu nessa casa. Era uma casa. Ele não queria eu nessa casa dessa pessoa. Que se eu pisasse de volta, ele ia permitir tirar a minha vida pela desobediência dele ter me mostrado e eu ter peitado de frente. Entendeu? Aí eu disse, pois pronto, eu não vou morrer de bobeira, não. Na porta da minha casa, o senhor não vai permitir esse tiro. Eu indo para a igreja, o senhor não vai permitir esse tiro. Então eu não vou na casa que o senhor disse que não me quer lá. E pronto. É isso? É só isso que o senhor precisa? Para me manter viva na terra? Pronto, meu bem. Meu amor. Não tem problema nenhum. Se a minha vida na terra garante a minha obediência de eu não pisar o pé nessa casa, meu bem, eu não faço nem questão. Foi a oração que eu fiz para ele.
Meu amor, não faço nem questão de pisar o pé nessa casa. Se o senhor não quer, amém. Mas já teve pessoas que bateu aqui 18 horas. Eu não abri minha porta. Já aconteceu coisa sobrenatural nesse horário. E assim sucessivamente. Já teve... Aí agora o mistério foi a água parada da dengue. Lá na fonte. Lá na fonte da antiga prefeitura. Fui vender lá essa semana. Quando eu chego lá, tá a fonte cheia de água. Chega, tá lá de lodo preto lá. Papai disse, tá vendo onde o diabo tava planejando a dengue, o mosquito da dengue te morder? Pra te botar uma dengue e te ver em cima de um leito de enfermidade. Tu tá vendo aí onde foi que a mandinga foi o laço que eu te mostrei na visão? Que na visão era no Rio de Janeiro. A cidade dessa água parada, como se fosse uma fonte, era numa rua no Rio de Janeiro. Só que Deus disse que ia me levar em cima do mistério. Aí quando foi essa semana não, semana passada, foi quinta ou foi sexta? Foi sexta. Eu fui vender lá nessa praça, aí eu vi a águazinha. Aí eu disse, a água já tá aqui. A cova já foi preparada, executada. Agora deixa eu ver quem vai aparecer aqui. Para dar uma de amigo, dar uma de amiga. Mas para curiar, para ver se o mosquito vai me picar. Que é para passar informação. O mosquito picou. Amanhã ela vai para o hospital. Mas o laço foi cortado. Aí eu fiz questão de falar alto lá para um casalzinho evangélico que sentou lá. E que depois que eu descobri que era pai de uma pessoa conhecida que eu via muito no meu passado, quando eu era do mundo, que eu ia por local e eu chegava lá e encontrava ela lá e nós se cumprimentava. Eu acho que eu já fiz um curso junto com ela também. Aí depois o casal era pai e mãe dela. Mas foi uma conversa assim saudável, maravilhosa. E aí eu contei pra ele. Aí ele disse, rapaz, pois você é profeta mesmo. Você é mulher usada por Deus. Deus lhe mostrou isso, pronto. É por isso que o inimigo não toca em você. É por isso que o inimigo não lhe destrói. Porque você é profeta de Deus. Ou seja, pessoas que com certeza vivem em oração e sabe que Deus mostra, né, as coisas antes de acontecer. Porque quem não vive quem não está na posição que eu estou, quem não lê a Bíblia, quem não leu a Bíblia, não entende isso. Às vezes nem acredita na gente. Mas quando passa a ler isso aqui, ó, Deus mostra. Então, se Deus te mostrou uma visão e aconteceu, às vezes pode acontecer do mesmo jeito que Deus te mostrou, mas também pode acontecer de outra forma, porque Deus me mostrou essa fonte no Rio de Janeiro, mas eu vi ela aqui na minha cidade, na praça, onde eu gosto de sentar lá e vender meus produtinhos, meus cremes de cabelo, minhas pastas de alumínio, meus sabão de lavar louça, minhas pastas de lavar louça. Então, Deus me mostrou no Rio de Janeiro, mas foi aqui na minha cidade. Então, já se concluiu essa visão. Deus me mostrou, mandou eu vigiar, mandou eu orar, ele cortou o laço, mas ele disse que ele ia me mostrar que me deu livramento. Então, ele me levou. Então, essa visão já se concluiu. Eu já vi. A visão das 18 horas, também eu já vivi ela. Eu já vi ela. Já bateram na minha porta às 18 horas. Já tentaram me dar até um tiro dentro da igreja, eu de costas, sentada. Aí a pessoa apareceu na porta da igreja e planejou me dar um tiro. Mas Deus mandou chuva. Neste dia que a pessoa planejou me dar um tiro, Deus mandou chuva, toró de chuva, trovão, relâmpago, que nego não saía fora não, com tanta ventania. Que chega as galhas dos paus do meu fio, se balançava de tanto vento. Era Deus me mostrando. Eu mando chuva para paralisar o diabo.
e quem dá o corpo a ser usado por ele. E já teve em outra igreja também que planejaram me dar um tiro. Deus mandou chuva, que o vento entrou pelo quintal da igreja e abriu as portas assim do quintal, pá! Chega, pessoas ficaram assustadas lá. Eu pude contemplar umas 3 pessoas assustadas com medo, porque nunca tinha acontecido isso. Mas é por quê? É porque Deus estava me dando livramento. Deus estava me dando livramento de um tiro. E aí ele entrou com o mistério dele. Aí uma irmãzinha disse, quer o guarda-chuva, irmãzinha, para tu acabar de chegar em casa? Aí nesse dia eu trouxe o guarda-chuva de uma irmã. Ela me deu, eu não pedi não, eu disse que não queria não, mas ela insistiu, aí trouxe o guarda-chuva dela. Então foi nesse dia que papai paralisou a ação diabólica do diabo de me dar um tiro dentro da casa dele. Porque foram boca de pessoas usadas pelo diabo que profetizou. Aí o diabo ouviu e disse, vou dar um tiro nela. Então, eu contei duas visões que Deus me mostrou e ele me fez saber, era hoje, mas eu tô entrando com a providência. Porque eu te disse que ninguém toca em tu e ninguém toca. Então, quando 3 profecias suas se concluir, aí você pode bater no peito e dizer, eu sou profeta, eu tenho um dom de profecia. Então, começa a profetizar na tua casa. Quando você abre a boca e diz algo e acontece, você é profeta. Amém? Aí você tem que tomar cuidado no que você vai pedir a Deus. Aí você tem que tomar cuidado no que você vai falar. Porque às vezes o fato de você ser profeta vai se concretizar e não é da vontade de Deus. Aí você pode sofrer as consequências da sua profecia. E dom de profeta não é só assim, não. Você tem que é uma arma poderosa que você tem que saber usar ela. Não é de todo jeito, não. Deus te dá autoridade, te dá a espada, te dá a palavra, que a espada é a palavra. E aí você tem que saber. Eu já dei um exemplo aí que eu queria ter filhos gêmeos. E eu profetizava, eu pedia a Deus, Deus não realizou. E hoje eu sei o porquê. Eu não tinha paciência de cuidar de filhos gêmeos, não. Aí agora lá no aplicativo choveu de trigêmeo. Hoje na minha For You passou um 4 gêmeos. Quadro gêmeos. 4, menina. E o meu, nossa, agora choveu de trigêmeos, agora 4 hoje. Aí eu disse, realmente, eu não tinha competência, não. Eu não teria competência. Eu fiquei olhando assim e disse, eu não tinha competência nem 2, imagine 4, 3. Aí eu olho, aí eu respiro, aí eu olho pro céu, aí eu digo, obrigada, paizinho, por não ter realizado o desejo do meu coração. A minha profecia, que eu profetizei, que eu queria 2 filhos. Deus sabe onde o peso que a gente carrega. Deus sabe. Ele sabe que você tem estrutura para ter só um filho. Ele sabe que você tem estrutura para ter 2, 3, 4. Ele sabe. E ele sabe como é que ele vai providenciar a providência para tudo acontecer na minha vida e na tua vida. Então, se você profetizou, aconteceu, pelo menos 3 profecias. 3 coisas que você profetizou aconteceu, você tem dom de profeta. 3 visões que Deus te mostrou aconteceu, você tem dom de profeta. O outro dom de profeta, o outro exemplo é porque Deus me mostrou uma pessoa querendo me tirar de minha casa. Aí mandou um vento forte para eu sair de minha casa. E quem saiu da casa dessa pessoa foi essa pessoa. Ou seja, essa visão Deus me mostrou que ela queria me tirar de minha casa. Por inveja de minha casa, mas quem saiu foi ela da casa dela. Ou seja, 3 visões eu já disse que se concluiu na minha vida. A do tiro, a da pessoa querer me tirar de minha casa, quem saiu foi ela, e a questão da morte às 18 horas.
que o inimigo planejou tirar minha vida nesse horário. Então, 3 visões aconteceu. Deus me mostrou. Então, é a forma de você saber que você tem dom de profecia. Amém? E vice-versa. O que você fala na terra se concretiza. E o que Deus te mostra em visão, você vê que acontece. Então, durante 5 anos de ministério, que eu mudei a religião da católica para o evangelho. Então, umas 10 visões que Deus me mostrou já aconteceram. Para você ver que não foram poucas. Umas 10 ou mais. É que se eu for botar na caneta, eu sei. Mas eu não botei na caneta, né? Não escrevi. Visão tal, aconteceu. Mas, com certeza, de 10 a mais visões que Deus me mostrou, já aconteceu aqui na Terra. Aí, pronto. Não tem mais dúvida como você saber se você tem um dom de profecia dado por Deus. Aí você usa. Usa pro teu bem próprio. Usa pro teu bem próprio, porque um dom de profecia é bom para você. Em todas as áreas da sua vida. Profetiza vida, profetiza saúde, profetiza bens materiais, profetiza paz, profetiza vitórias. Que Deus vai... Profetiza libertação, cura, salvação. E que aí você tem o dom de profecia, agora é só botar a palavra na boca. O dom Deus já te deu. Agora é só você botar as palavras na boca e saber colocar no dia certo, na hora certa e usar elas de forma correta. Com base, nas escrituras. Que aí você vai viver uma vida com abundância aqui na terra e feliz, realizados e no tempo de Deus. Porque tem que ser no tempo de Deus, que eu já disse aí. Uma profecia sua pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer 1 ano, mas também pode acontecer 10 anos. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada aí pela tua presença. Ana Rita Pimentel, tia Ana Rita. Agora eu já sei que é minha tia, né? Porque ela me chamou no WhatsApp. Ela já me chamou no WhatsApp, então eu já sei que é minha tia e ela disse que era ela. Então, obrigada pela sua presença, tia Ana Rita, que mora no Rio de Janeiro. E você, Francinete, de Roraima. Obrigada a você do Rio de Janeiro. Obrigada a você de Roraima. Roraima ou é Rondônia? Um beijo no coração de vocês, em nome de Jesus. Que papai abençoe a cidade de vocês. E que entra com providência, né? Rio de Janeiro é muito afetado pelo inimigo, né? Deus me mostrou mais de 7 visões do Rio de Janeiro. Teve até um pastor que saiu daí e foi para São Paulo. Tinha um pastor que morava aí no Rio de Janeiro, ele foi para São Paulo. E eu entreguei mais ou menos umas 6 revelações para ele. Amém? Então, obrigada pela tua presença em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por esse canal. Muito obrigada, meu amado, por essa palavra que o Senhor me deu. Muito obrigada por essas pessoas que entrou. Onde essa live chegar, meu amado, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Porque o Senhor é grande, é misericordioso, é maravilhoso. O Senhor é fiel, é justo conosco. E eu te agradeço, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada pelas nossas vestes, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pela nossa saída, pela nossa chegada. Meu amado, que toda traição contra a minha vida, contra essa vida, contra essas vidas, onde essa live chegar, que toda traição eu repreendo em nome de Jesus. Que caia por terra, meu Pai, tudo que foi feito no reino espiritual contra a minha vida, contra a vida dessa pessoa, contra a vida dessas pessoas. Eu repreendo em teu nome, que o Senhor, em nome de Jesus, paralisa, bloqueia toda a ação do mal, toda a força do mal contra a minha vida, contra essas vidas, onde essa live chegar, em nome de Jesus. Que o Senhor acampa anjo ao redor de nós, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada seremos atingidos. Como diz a palavra aqui, né? Que o Senhor é como um monte de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, meu amado, que nós possamos viver essa palavra e nós possamos receber essa palavra e que nós podemos contemplar ela na nossa vida. Porque nós cremos
que o Senhor pode todas as coisas que o Senhor faz. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor nos livra de toda obra maligna das trevas. Obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, magia negra, voodoo, clandobé. Toda cilada, toda emboscada, toda armadilha. Tudo que foi planejado, meu Pai, no oculto contra nossas vidas. Que o Senhor ordena que paralisa. Que o Senhor bloqueia, neutraliza e que não permite nós passar pelo sofrimento do inimigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos guarda, nos esconde para a glória do teu nome. E o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Que o Senhor toca nesse olho, meu Pai. Tira toda a coceira, toda a cegueira espiritual, toda a seta contra esse olho, meu amado. Eu repreendo em nome de Jesus. Se for no meu olho, cai por terra, diabo, em nome de Jesus. Se a traição for em mim, eu repreendo em nome de Jesus. Se for no meu filho, eu repreendo em nome de Jesus. Seja lá onde for, meu amado, em quem o Senhor está tocando, eu repreendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então receba aí essa oração em nome de Jesus. Deixe seu tec-tec na tua linha, compartilhe essa live, deixe essa estrelinha amarela para mim, porque vai ajudar o canal. O Facebook vai entender que você gosta das minhas lives e ele vai mandar para outras pessoas através da sua estrelinha amarela aí. Então, muito obrigada. Você vai levar o nome de Superfã e aí você também vai ajudar o seu canal também a crescer também. Amém? Vai aumentar o nosso engajamento. Então, muito obrigada por a estrelinha que você me dê aí em nome de Jesus. Me segue também nas outras mídias, nas outras plataformas vizinhas, para a glória de Deus. Dê uma visitinha lá também. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Tchau.